Pessoal, aula 78 do nosso curso de marcenaria, fresas chanfradas. Essa fresa, você vê que ela é meio inclinada, ela forma como se fosse um triângulo bem achatado. Essa fresa, ela vai nos dar opção de borda, uma opção muito moderna, que está se usando muito hoje em dia, para bordas de tampos de aparador, tampos de mesa, esse tipo de fresa. Você pode fazer esse tipo de trabalho, essa borda também, com a serra circular, com ela chanfrada, deitada em 45 graus, ou para quem tem a serra de bancada com aquela manivela, que você consegue inclinar a lâmina e você passa e vai fazer esse corte. Eu faço na fresa porque a minha serra de bancada não tem aquela função, ela só fica em pé, em 90 graus, ela não deita, não inclina os 45 graus. Então é mais uma opção para você que também tem uma serra de bancada que não faz aquela inclinação, poder fazer esse tipo de chanfra, esse tipo de borda trabalhada na tupia. Nós vamos fazer ela na maneira convencional hoje, vai ficar uma beirada, ela não vai ficar totalmente chanfrada. Numa próxima aula nós vamos fazer ela e nós vamos fazer o acabamento para que ela fique totalmente chanfrada. Então você vai aprender os dois modelos de fazer esse chanfro. O tradicional, que é no nível, com uma sobra em cima reta, e depois ela totalmente chanfrada. Pessoal, me chamo André Oliveira, vou ensinar marcenaria para você, do iniciante básico. Aqui embaixo contém na descrição todas as temporadas, nós já estamos na 4ª temporada do nosso curso. Se você perdeu alguma aula, você vai aqui embaixo, você clica na descrição, você pode procurar ali a listagem com todas as aulas, com todas as temporadas até agora. Existem várias playlists para você, playlists diversas de entalhe, listas só de aulas sobre trilho para serra circular, listas sobre tupia, vários e diversos assuntos. Você vai aqui embaixo e você vai achar isso. E eu quero agradecer em primeiro lugar a todo mundo que nos ajudou com o Pix. Aqui na descrição também tem um Pix se você quiser ajudar o canal, se quiser dar uma contribuição pra gente, não importa o valor, para que nós possamos continuar o curso e para que nós possamos fazer a 5ª temporada, já preparar a próxima temporada. Quem quiser nos ajudar a fazer a próxima temporada, tá o Pix aqui embaixo. A chave Pix é marcenariarústica2018@gmail.com. Qualquer valor, eu agradeço a todos que contribuíram, que estão ajudando, não importa o valor. O meu obrigado é de coração a todos vocês. Pessoal, muito obrigado. Voltando à nossa aula, eu vou colocar ela na tupia, vamos fazer aquela medição de borda. Você já aprendeu as outras aulas, mas para quem tá chegando agora, eu vou fazer a medição para ensinar como é que a gente tira a distância da fresa ou do rolamento para a borda, para aí colocarmos a régua e fazer o guia de como você usa a fresa. Vai servir para outros modelos de fresa, mas hoje é a chanfrada. Eu vou preparar isso e a gente já volta. Pessoal, peguei aquela tábua de construção, aquela tábua com cimento da outra aula, daquela borda romana que nós fizemos, cortei a beirada dela, tirei a romana, deixei ela reta para que possamos testar essa fresa, fazer essa fresa hoje, essa borda com essa fresa chanfrada. Aí eu preguei 2 pregos aqui, você no seu caso vai colocar um grampo C, vai fixar com a borda para fora, deixar mais ou menos uns 10, 8 centímetros para trabalhar a borda da madeira. Tupia tá aqui, a minha tupia é de coluna, pode ser a laminadora, não vai mudar muita coisa. O que nós vamos fazer primeiro? Aquele cálculo, coloca o metro lá na haste, embaixo da fresa, mede quanto que dá até a borda da sua tupia. Aquela borda, se for a laminadora, aquela borda de acrílico, se for a de coluna, a lateral da borda que você vai passar. No meu caso, a minha é retangular, um lado é redondo, os 2 lados paralelos aqui é reto. Então eu uso esse lado, eu não vou passar com o lado reto. Se a sua for totalmente redonda, é mais fácil, qualquer lado vai dar certo. Eu tô repassando isso para que fique bem claro para você, se você já aprendeu isso nas outras aulas. Então eu vou medir daqui para cá. O meu daqui, encostado na haste para fora, rente à borda da minha tupia, tá dando 5,4. Se eu quiser medir pelo rolamento, que vai me dar mais exatidão, do meu rolamento para a borda vai dar 5,2. Então eu sempre escondo 2 milímetros, que é por causa da distância que tem o rolamento. Então eu faço isso, eu posso calcular da haste até a borda, e eu escondo 2 milímetros a menos por causa do rolamento, que é a distância do rolamento para a borda. Tendo esse valor anotado, eu posso agora na borda marcar o 5,2 para dentro, em 2, 3 partes, e colocar aquela régua presa, que será a nossa régua guia, que vai forçá-la a passar totalmente reta. Tô repassando isso para você mais uma vez, porque essa parte de tupia ela é importante para que você faça, e muitas pessoas não viram aquelas aulas para trás sobre tupia, então já fica daqui para frente essa repassada para que quem não viu possa aprender como é que se usa a tupia manualmente, segurando com a mão, de forma correta. Eu deixei ela rente, mais ou menos rente a minha base. Lembra que a tupia, já fizemos uma aula sobre isso, ela tem um lado que ela vai, que ela segue, ela sempre come raspando, então um lado que tá o chanfro é o lado contrário, o lado reto dela é o lado que ela deve girar e raspar e comer. Enquanto ela gira, ela vai comendo e removendo a madeira e fazendo o formato. Então a tupia sempre tem um lado. Nós vamos testar de lá pra cá. Se ela jogar, se você vê que ela tá forçando, o barulho da máquina de forçada não está correto, então nós vamos vir dessa ponta pra cá. Você vai ter que fazer esse teste, não tem jeito. Mesmo que você decore. Ah, ela gira nesse sentido. Ela tá raspando, então ela deve vir daqui pra cá. Alguma hora você vai esquecer. E é por isso que é importante que você teste. Começa sempre da madeira com a fresa fora da madeira, a base encostada na madeira, mas a fresa sempre do lado de fora. Liga e aí você começa a passar. Não começa com ela encostada na madeira porque ela pode dar um tranco. Eu vou pregar a régua aqui, já marquei os 3 pontos. Eu vou pregar a régua e nós vamos
testar de lá pra cá. Se ela jogar ou forçar, ela tá errada. Aí eu venho desse lado. Bom, vamos lá. A camisa já tá pra dentro da calça, por segurança. Vou manter uma distância de uns 15, 20 centímetros de distância da tupia. A tupia tá aqui, vou me afastar. Não preciso ficar colado com a barriga aqui, nunca se cola. Mantenha aquela distância de 20, 30 centímetros de distância da madeira e da tupia, para que você não corra risco de encostar aqui e ser puxado. Camisa pra dentro. Vou encostar a borda da tupia na régua. Vou calcular que a lâmina esteja pra fora, antes de começar a madeira. Eu ligo ela antes, deixo só a pontinha aqui encostada, a pontinha dela na madeira e a lateral na régua. Aí eu ligo e inicio. Se ela jogar, eu já sei que é do outro lado que eu devo começar. Já jogou, já sei que não é esse lado, então eu venho desse lado de cá. Eu sempre faço esse teste, mesmo sabendo que seria do lado de lá. É bom fazer esse teste, porque você provavelmente vai esquecer uma hora. Então, fazendo o teste, já estando consciente que ela pode jogar, você não vai tomar sustos. Vou dar aquela distância que você já sabe. Vou iniciar. O fio tá na minha frente, nunca atrás de mim. Pessoal, chanfrei ela até aqui. Daqui pra cá ela começou a soltar. Tive que parar o vídeo. Você sabe que independente de dar erro ou não, eu não vou editar vídeo, sempre vou mostrar pra você a verdade que acontece. É mais fácil editar, cortar as partes erradas e mostrar um vídeo perfeito e você achar que tudo funciona com perfeição, mas eu vou estar te enganando. Então eu sempre te passo a verdade. Esse é o compromisso que eu tenho com você. Quando eu cheguei aqui, a minha frase soltou e foi pro chão. Eu recoloquei ela uma segunda vez. Tentei fazer um teste antes de ligar a câmera. Ela soltou pela segunda vez. Nessa segunda vez, ela veio na minha perna. Ocorreu um erro que eu preciso te passar, e por isso que eu digo pra você tomar muita atenção em tudo, principalmente tupia. Eu me esqueci que essa fresa que eu tava usando, a haste dela é menor do que a haste da anterior. Ou seja, a pinça tava frouxa. Eu apertei a porca, mas a pinça tava frouxa. Por isso ela girava em vão e ia pro chão. Então eu terminei aqui, substituí, me toquei disso depois de estar fazendo a operação. Se isso fosse em alta velocidade, eu estava em velocidade mínima, ela poderia ter vindo com força, ou num pé, se tivesse descalço e cortado feio. Por isso que é muito importante, testa antes, vê se aquela pinça tá certa, porque dentro do mesmo conjunto de fresas pode acontecer isso. Esse conjunto meu aqui possui vários modelos de fresas com hastes e espessuras diferentes. Isso ocorre. Por isso que eu sempre digo, tupia não é só chegar a substituir a fresa e acabou. Tem que testar. E isso não quer dizer tempo de experiência, tempo de marcenaria. Isso quer dizer atenção. Você pode ter 50 anos de marcenaria e cometer esse erro. Você pode ter 1 ano de marcenaria e cometer esse erro. Isso não tem nada a ver com experiência, isso tem a ver com atenção. Eu realmente me esqueci desse ponto. Ela se soltou e foi para o chão 2 vezes, sendo que a segunda foi na minha perna. Eu estava de calça. Ela poderia ter ido, se eu tivesse de bermuda, por exemplo, dado um talho feio na minha perna. Então essas coisas que eu preciso muito te passar, por isso que eu não edito pra você, eu trago pra você a verdade. Eu poderia ter pulado essa parte, mas tô te passando a verdade que aconteceu. Inclusive, quando ela caiu no chão, ela quebrou a pontinha dela, uma das pontinhas, um dos lados, a pontinha quebrou. Eu acho que ainda vai dar pra gente passar aqui. Depois eu substituo essa fresa. Passei aqui, ficou uma parte saliente. Agora eu com a grosa ou com a própria plana, eu acerto isso. Com a grosa rente, totalmente encostada, só pra dar o acerto. Tá ótimo. Vou passar essa parte pra ponta e vamos tentar fazer esse lado. Verificando, claro, vou fazer um teste se vai ser possível. Se essa quebradinha da ponta não vai afetar. Eu vou até te mostrar. Ela tá desligada. Eu acho que vai ser possível que você veja. Essa pontinha aqui tá quebrada. Vou virar pro outro lado para que você talvez veja. Esse lado tá certo. Você vê que ela tem uma saliênciazinha a mais. Ela vem até o final. Essa aqui não vai até o final. Vamos ver se é possível fazer isso, mesmo forçando a fresa. Não é o correto, tem que ser substituída. Mas é como agora é aula, eu quero finalizar essa aula para você. Vamos tentar usar essa fresa. Só tô recapitulando isso, repassando, porque é muito importante. Não é apenas apertar e substituir a fresa. É testar se a pinça, dá uma chacoalhada com a mão, com ela desligada da tomada. Chacoalha a fresa, vê se ela não tá bamba. A minha tava bamba, eu não percebi. Isso poderia ter causado um acidente muito sério agora. E a gente pararia as aulas daqui pra frente por um bom tempo. Por isso que eu te digo, tem que ter atenção. E não é porque eu tô dando aula, porque eu tô ensinando, que eu sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a todos vocês. Eu erro, eu esqueço. Também eu cometo erros, cometo deslizes. Ninguém é perfeito. Por isso que eu digo, nós temos a obrigação de sempre estar atentos. Eu cometi um erro que não deveria ter cometido. Eu esqueci de, antes de ligar na tomada, dar uma balançada, que é o correto. Sempre balançar a fresa. Chegar aqui, tá presa, balança com a mão pra ver se ela não tá bamba. Solta a porca, dá uma balançada pra ver se a haste não bambeia. Se a haste bambear, porque a pinça está errada. Não é ideal. Ela tem que entrar justa. Eu vou desmontar essa parte aqui, montar mais pra borda e vamos tentar fazer esse final para que você veja essa fresa chanfrada. Bora, pessoal. Prendi ela aqui, prendi de lado. Já joguei os 5 cm, 2 milímetros até aqui, em 2 pontos. Risquei, coloquei a régua. Vamos passar ela assim agora.
Ela não tá 100% boa por causa daquela, devido àquela quininha, mas deu pra fazer o chanfro. Agora eu vou dar uma macetada com a grossa, eu vou tirar isso aqui pra você ver o resultado. Esse tipo de fresa, eu não gosto muito de usar ela, principalmente essa chanfrada, eu não gosto muito de usar ela na mão, porque ela vai depender do rolamento encostar e ela não vai conseguir encostar totalmente na régua, então ela depende do rolamento. Ela na mesa, na bancada, você vai limitar ela de cabeça abaixo, com a madeira virada para passar, ela encostando na borda totalmente no rolamento, ela vai dar mais segurança. Claro que você empurrando com 2 sarrafos, como eu já te ensinei, nunca com a mão, aquilo tudo. Mas é uma fresa mais voltada para a bancada. Você até consegue passar ela na mão, mas é mais difícil. Na marcenaria é muito bom que você entenda e aprenda o seguinte: tudo é muito relativo. Eu faço o mesmo serviço 10 vezes de forma igual. Não significa que a 11ª vai ser igual ou vai ser perfeita. Ou vai ser repetidamente as 11 vezes, não as 10, por igual. Coisas acontecem na marcenaria. Um exemplo foram as fresas. No mesmo estojo, algumas são de hastes mais grossas, outras mais finas. Ela já pede a substituição de um modelo diferente de pinça para cada fresa. Então você tem que se ater a tudo, principalmente com máquinas. Pessoal, dá para você mais ou menos ter uma noção como é que é o chanfro. Esse lado ficou um pouquinho menor do que esse ficou mais no padrão, porque aqui eu já tava com a fresa quebrada, mas dá pra você ver como é que ele é feito. Como eu disse, na bancada você viraria ele e passaria, ela encostada totalmente naquela régua guia e no rolamento, ela dá mais segurança e mais precisão. Mas tá aí, eu queria te mostrar o efeito dela, tá feito com a tupia. Nós vamos fazer isso na serra circular, no meu caso, porque a minha serra de bancada ela não deita os 45 graus. Se a sua deita os 45 graus é mais fácil fazer isso na bancada até do que na serra circular. Eu vou fazer na circular pra te ensinar, porque isso aqui se usa muito em tampos de mesa, mas não com esse chanfro para fora, com ela toda. Na tupia, ela vai deixar esse detalhe, vai deixar essa parte reta, ela não vai vir toda. Eu quero te ensinar agora a fazer ela toda, o chanfro por inteiro igual que dá para ser feito na serra circular. Dá um pouquinho mais trabalho, mas fica perfeito. Pessoal, estamos ficando por aqui. Mais uma vez obrigado a você que comenta, mais uma vez obrigado a você que está com a gente, você que nos ajudou com o Pix aqui embaixo, que está na descrição. Muito obrigado quem está ajudando a gente a preparar a próxima temporada. E atenção com tupia, coisas muito sérias acontecem com tupia, independente do tamanho dela, se for laminadora ou se for de coluna. Tupia sempre será a máquina mais perigosa da marcenaria. Quem infelizmente já passou por isso, pode comprovar. Mais uma vez, muito obrigado, até a próxima aula.